Eu nunca vi o oceano até fazer 19 anos. E se eu for vê-lo novamente, será muito em breve. Eu era um adolescente, saindo do trem, vindo recentemente de Amarillo, em San Diego, e toda a sua famosa e gloriosa reputação. A visão que eu tinha de toda aquela água e o poder cego e esmagador das ondas me deixou em pânico. Eu já tinha ido à praia antes, lagos e rios muito grandes, mas o mar não era nada assim. Eu não sei se eu consigo descrever como foi a primeira vez, e além disso, eu não tenho certeza se eu me importo também. Você pode imaginar o estado em que eu estava algumas semanas depois que me deram um rifle e me colocaram num barco. Quando eu parei de vomitar tudo que eu comia, eu decidi que, depois de tudo que eu passei, eu não poderia simplesmente me matar. Não ser capaz de ver a terra e esse maldito balanço das ondas que não parava por um segundo sequer. Me lembro de pensar se a guerra podia ser pior do que isso. Como os jovens às vezes são tão imbecis, né? Eu tive um sentimento de alegria tão forte quando eu vi a ilha e finalmente um terreno sólido. Eles nos transferiram para um barco menor durante a noite. A nossa pequena corporação apenas nos deram mochilas e rifles, nada mais. Não deram uma palavra sequer. Nós apenas fizemos o nosso trajeto e só porque eles nos pediram. Os tenentes nos conduziram aos pelotões nos decks e nos informaram. A ilha está fora do mapa. Foi exatamente como ele disse. De qualquer forma, no Grande Pacífico, essa pequena mancha minúscula de terra, apenas descoberto recentemente que até então não estava mapeado, estava perdido no imenso oceano. Um pequeno erro eventual, raro, mas crucial. Aquilo era extremamente improvável. Insistiam que os japoneses tivessem conseguido a ilha, mesmo estando tão longe a leste e ao sul de suas fronteiras atuais. Recebemos notícias de um lugar que parecia um aeródromo no planalto central desta ilha. Nós chegamos à praia, no meio da noite. Eu tinha ouvido falar de outras atracagens nessa área. E se tratando de uma guerra, nós não sabíamos se eram nossos aliados ou os inimigos. Não tenho vergonha de dizer que eu estava assustado. Eu não sei bem o que eu esperava. Não foi o que conseguimos. O silêncio grosso, pesado. Além do som das ondas e do vento das árvores, não havia nada. Nada. Nem pássaros, nem mesmo insetos. Apenas um silêncio mortal. 100 metros mais adiante, na misteriosa tranquilidade da selva, paramos em uma pequena clareira, para que os oficiais voltassem a se reunir, e era óbvio que até mesmo eles estavam assustados. Eu não precisava ser um Einstein para saber que algo de muito errado estava acontecendo ali. Era como se toda a ilha estivesse morta. Eu só podia sentir o cheiro do mar, apesar das flores vermelhas penduradas nas árvores. Não era um aeródromo no Planalto Central. Eu não consigo explicar bem o que era, porque eu nunca tinha visto algo parecido. E eu não acho que ninguém também tenha visto. Se eu disser que era como se fosse pirâmides astecas, mas viradas de cabeça para baixo, só que afundada na terra, eu acho que assim você pelo menos teria uma noção básica do que eu estou falando. Na verdade, o lugar em si lembrava um templo asteca. Não havia nenhum sinal de peças individuais na alvenaria. Ele parecia ter sido esculpido num bloco imenso de rocha preta em uma forma afiada e geométrica. Era escorregadio e perfeitamente liso, lembrando muito uma obsidiana, mas ele não brilhava ou dava essa impressão de polido. Engoliu até mesmo a luz da lua, de modo que era impossível ver o quão profundo era, ou mesmo concentrar seus olhos em qualquer parte dele, como se fosse um ponto cego gigante. Nosso pelotão teve bom senso de investigar os níveis inferiores. Por isso descemos as escadas, assim como o resto da corporação cercou o planalto. Pegamos as escadas, lenta e cuidadosamente depois de um incidente que acabou ocorrendo mais cedo, onde o primeiro homem a chegar à estrutura acabou cortando a mão ao tocar numa aresta do triângulo. Concluímos que não poderíamos tocar em quaisquer arestas no caminho adentro do triângulo. Com intervalos curtos descendo os degraus,
haviam pequenas salas de pedra. Simples, vazios, ocos cubos de pedras com uma abertura de frente para o poço no centro. Não havia nenhuma porta que pudéssemos ver ou alguma luz que sinalizasse alguma abertura dentro daquela estrutura. Você teria que colocar as mãos naquela borda escura e afiada, feito uma navalha para subir e ver se conseguiria ver algo. Nós andamos nos degraus, iluminando o nosso caminho com as luzes das lanternas apontadas para cada uma das pequenas estruturas existentes lá. Continham as mesmas paredes pretas, sem traços e nada mais, sem poeira, sem folhas e outros detritos da selva. Todo monumento era imaculado, como se o lugar fosse construído há pouco tempo. Mas isso não poderia estar certo. Toda a estrutura me dava uma sensação que fosse velha ou por algum motivo, eu não sei. Mesmo não aparentando, é meio confuso explicar. Lá embaixo, perto do chão, que estava muito abaixo de nós, você podia ver que ao apontar a lanterna, a escuridão engolia qualquer sinal de luz. Jogamos uma pedra para dentro do poço para tentarmos ver se haveria algum retorno, ver o quão profundo era. Esperamos e esperamos naquele silêncio sobrenatural, mas nenhum som retornou. Ninguém falou nada. Simplesmente nos afastamos do abismo e continuamos a nossa varredura no degrau inferior e a última das pequenas estruturas. À primeira vista, o corpo no canto de trás era quase invisível nas grossas sombras, mas o derramamento de sangue no chão refletiu a luz das nossas lanternas e nos chamou a atenção. Ele estava todo enrolado, braços ao redor das coxas, o rosto enfiado em seus joelhos. Você mal podia ver o quanto ele estava cortado. Suas roupas abertas em farrapos esfarrapados e sangrentos, revelando sua pele pálida e parte dos seus ossos que ficaram à mostra. Ele poderia estar vestido num uniforme japonês, mas reduzido a farrapos. Eu só tive alguns segundos para olhar para ele antes de ouvirmos os primeiros tiros. Os sons ecoaram como zumbidos de insetos distantes na selva, que foram engolidos quase que instantaneamente pelo silêncio. Quando chegamos no topo, o resto da corporação tinha sumido. Haviam cascos de conchas no chão e o cheiro quente de pólvora no ar. Mas eles tinham desaparecido. As árvores estavam em silêncio por toda parte. Não havia um traço de quase 50 outros homens que tinham desembarcado conosco. O meu coração estava quase subindo pela minha garganta, quando o pânico tomou conta de mim a ponto de eu quase perder o controle do meu corpo. Eu tremia sem parar. Eu me senti esmagado entre a selva e o oceano. O silêncio tocou meus ouvidos e eu me esforcei para me conter. Eles estavam apenas dentro da floresta, esperando por nós. Eles saíram de entre as árvores sem fazer um som sequer, simplesmente deslizando em nossa visão. Eu posso tentar dizer o que eu vi, falando o mesmo que eu disse ao médico do exército no navio quando eu acordei pela primeira vez, e novamente para outros vários oficiais nos meses seguintes, e você terá a mesma reação que eles tiveram. Que eu sou mais um soldado maluco que ficou muito exposto à guerra e acabou traumatizado. Que eu estava louco. Você não me conhece, mas sabe que eu não estou louco. Eu me lembro de cada segundo daquela noite com muita clareza, cada segundo. A primeira que me chamou a atenção estava usando a pele de um soldado japonês, todo manchado, com a barriga inchada de podridão. A cabeça inclinada que aparentava ser inútil e obscena nos ombros, língua inchada e olhos turvos. Eu podia ver onde estava se separando nas articulações mal definidas, com furos irregulares na carne seca. No fundo de cada um desses furos e aberturas, mal se podia ver o interior. A coisa se moveu de repente, a cabeça se encaixando e rolando para trás enquanto ela se jogava em nossa direção. Eu tinha o meu rifle apertado firmemente em minhas mãos, mas eu simplesmente não conseguia apertar o gatilho. Tudo que eu podia fazer era apenas olhar silenciosamente a vista macabra que se estendia sobre nós. A arma de um dos meus companheiros saiu da minha vista, e eu me virei para ver o que poderia ter tirado a atenção deles, sendo que tinha uma criatura bizarra na nossa frente. E quando eu finalmente virei,
eu vi uma dúzia daquela merda pulando silenciosamente sobre nós. Entre eles haviam mais algumas outras formas podres e inchadas, mas a maioria deles usava os mesmos uniformes que nós, e estavam esbranquiçadas e encharcadas de sangue. Mais balas pelo ar e eu via essas coisas horríveis morrendo repetidas vezes, mas elas não ficavam no chão. Vi um vislumbre dos olhos vidrados e vazios do primeiro sargento, enquanto sua cabeça balançava nos ombros. Eu vi a grande ferida irregular em suas costas e a escuridão trêmula que habitava o seu cadáver quando ele saltou em minha direção, sem fazer um único som, aterrando como um predador num soldado ao meu lado. Os outros à minha volta começaram a cair, atacados por essas coisas, formando uma dança silenciosa envolvendo sangue e carne. Eu estava na equipe de corrida no ensino médio, isso até fazer a faculdade, e eu não precisava de um convite. Eu corri cegamente através da selva, tropeçando nos troncos das árvores sem nenhum destino, apenas tentando fugir daquelas coisas. Corri até que acabei dando de cara com a praia, e aquilo me fez atingir um nível ainda maior de desespero. Não me lembro de ter decidido nadar, mas quando eu virei de volta para a direção das árvores, eu vi uma daquelas coisas brancas e sangrentas emergir da selva, correndo de quatro, feito um animal, com as mãos abertas e as costas contorcidas e rachadas num ângulo impossível. Até hoje, o simples pensamento de oceano ainda me traz um suor frio. Mas naquela noite eu taquei o foda-se e deixei a maré me arrastar pro mar, apenas para me trazer um alívio momentâneo dos terrores impossíveis e misteriosos da ilha. Os dias que eu passei à deriva nas extremidades da costa e as queimaduras que o sol me causou foram uma libertação bem-vinda da ilha silenciosa. Nunca cheguei nem a ver a guerra que eu tinha sido enviado para participar. Eles me mandaram para casa assim que eu me recuperei. De certa forma, foi reconfortante ninguém acreditar em mim. Isso me permitiu acreditar que isso nunca aconteceu, que era coisa da minha cabeça, que eu realmente tinha enlouquecido de vez. Mas quando eu fiquei mais velho, descobri que não fazia sentido mentir para ninguém, especialmente para mim mesmo. Eu sei o que eu vi, mas eu sei que alguém acreditava em mim. Eu vi mapas de onde eles testaram as bombas de hidrogênio no Pacífico Sul.